Não consigo aderir a nenhuma dieta. Voltei a engordar. Ou comi um brigadeiro ontem e hoje fui correr 5 quilômetros para queimar essa gordura. Minha mãe está muito preocupada porque eu estou muito magra, está dizendo que eu estou com anorexia. Se eu souber que tem uma barra de chocolate no armário, eu não consigo fazer outra coisa enquanto eu não for lá e não comer essa barra inteira. Todas essas frases a gente ouve muito aqui no consultório. Por que será que algumas pessoas têm uma compulsão alimentar ou essa dificuldade de aderir a algum tipo de dieta ou tratamento? Vamos dar uma olhadinha nisso hoje. Primeiro ponto: comportamento alimentar é a mesma coisa que hábito alimentar? Quando eu falo em comportamento, eu estou englobando uma dimensão maior, uma dimensão sociocultural, uma questão de coletividade. Cada cultura tem, digamos assim, um comportamento alimentar que é diferente do hábito. Hábito é tudo aquilo que envolve uma repetição, né? Uma repetição que de alguma forma faz algum sentido para essa pessoa, mesmo que às vezes inconsciente. Então, no comportamento, a gente tem uma visão integrada, né, que vem de uma influência cultural. E no hábito, a gente vai ter uma visão singular, individual. Muito bem. Agora você pega essas duas coisas e soma: comportamento alimentar mais hábito alimentar. E o que eu tenho são as práticas alimentares. Por que eu estou falando de práticas alimentares? Porque nós, né, seres humanos, nos diferenciamos dos animais justamente porque nós somos seres biopsicossocial espiritual. Olha que palavra grande, né? Somos biológicos, somos psíquicos, né? Temos uma mente que pensa. Somos seres sociais, vivemos em sociedade e somos espirituais, né? Temos sempre aí alguma crença, seja ela qual for. Então, para eu entender o que se passa com uma pessoa, eu tenho que considerar todas essas dimensões, né? A biomédica, a social, a antropológica, cultural, psicológica, as crenças. Por isso que não dá para olhar só para um comportamento ou para um hábito alimentar. Eu preciso olhar para as práticas alimentares dessa pessoa e tentar entender como é que ela está funcionando dentro de todos esses aspectos que eu citei aqui. Agora que você já sabe, né, o que são as práticas alimentares, se alguém te parar na rua e perguntar o que é uma prática alimentar, você vai dizer que é a junção dos comportamentos alimentares mais os hábitos alimentares. E eu vou ficar muito orgulhoso se você complementar a sua resposta explicando para essa pessoa que o ambiente age sobre o homem e o homem age sobre o ambiente. Mas como assim, né? A gente não pode deixar de levar em consideração vários reforçadores para essa questão das práticas alimentares, como, por exemplo, a sociedade moderna que a gente vive, esse culto pela beleza, a exigência pela beleza, melhor dizendo, né? As redes sociais, que de social não tem nada, o imediatismo, eu quero e quero agora, a ansiedade, o consumismo. Tudo isso está presente quando a gente pega as práticas alimentares e olha com uma lupa, né? É por isso que a nutrição e a psicologia precisam andar de mãos dadas. Quando eu penso em transtornos alimentares, compulsão alimentar, uma anorexia, uma bulimia, obesidade, a gente precisa pensar que o corpo é também, né, o lugar das realizações dos desejos inconscientes.
O que eu quero dizer com isso? Eu preciso pensar que eu posso tentar resolver no meu corpo aquilo que eu não estou conseguindo resolver psiquicamente. Quando eu era pequeno e queria fazer alguma coisa sem muito planejamento, minha mãe dizia assim: quando a cabeça não dá, o corpo padece. Eu nunca entendia direito, né, o que ela estava querendo dizer com isso, e só mais tarde eu fui entender que se eu pensasse um pouco mais sobre aquela tarefa que eu queria fazer, talvez ela teria sido menos braçal, digamos assim. É mais ou menos nessa linha, só que num nível inconsciente. Ou seja, existem aí conflitos psíquicos, traumas, né, que precisam ser resolvidos, precisam ser trazidos no nível consciente, né, para que essa pessoa consiga resolver esse problema com a mente e não com o corpo. Daí você vai me perguntar, mas por que uma pessoa tem uma compulsão alimentar ao invés de uma compulsão por droga, por exemplo? Isso é justamente a beleza da subjetividade ou da singularidade humana, que faz com que cada um tome um caminho diferente nessa questão do comportamento compulsivo. Uns bebem, outros usam drogas, outros têm compulsão por sexo, por compras, por comida, por jogos, não importa. O que a gente precisa olhar aqui é para esse comportamento como um comportamento compulsivo, né? Como um comportamento adicto, de dependência. Ou seja, de que um transtorno alimentar é também uma defesa contra uma manifestação psíquica que não está resolvida. E quem está pagando essa conta é o corpo. Portanto, né, estamos falando aqui de uma falta de simbolização, de acessar esse inconsciente, esse conteúdo recalcado que está fazendo um esforço enorme para sair, para ser ouvido. Na verdade, ele está saindo, mas está saindo disfarçado, né? Está saindo em forma de um comportamento compulsivo, que dá muito prazer para esse corpo, mas que vai se repetir eternamente enquanto essa pessoa não acessar esse conflito psíquico e não der uma explicação para ele, né? Enquanto a gente não ressignificar, enquanto a gente não entender a real causa, né? Enquanto a gente não simbolizar. Ou seja, a gente precisa fazer essa junção do corpo e da mente. Agora veja, se eu falei aqui que uma compulsão alimentar é um comportamento adicto, como forma de compensar no corpo esse conflito psíquico que não está resolvido, né? Como uma forma de gozo do corpo para combater essa angústia, dá para a gente pegar essa pessoa e colocar ela numa dieta bem restritiva, né? Daquelas bem rigorosas, que corta tudo? Novamente, se a nutrição e a psicologia não caminharem juntas, vai ser frustrante para as duas. Essa pessoa não vai dar conta. Ela certamente vai voltar a comer escondida, ela vai se utilizar de um discurso bem racional, né, para justificar o abandono da dieta. Você vai perceber que essa pessoa vai ser bastante resistente a intervenções. Essa pessoa vai ter uma angústia insuportável com essa dieta. E daí a gente vai ter muita dificuldade de encontrar caminhos para a significação dessa angústia pela palavra. Então, essa relação adicta, né, essa relação de dependência com o alimento, ele pode ser uma tentativa de combater uma angústia. Lembrando aqui que diferentes graus de angústia geram diferentes soluções de dependência. Então, a gente pode ter uma angústia psicótica, como, por exemplo, alguns medos, distorções corporais, um vazio psíquico, conflito de identidade. A gente pode ter uma angústia de depressão, uma angústia neurótica, né? Por exemplo, como questões sexuais, relações amorosas, questões narcísicas, sociais, enfim. Então, o comer compulsivo, ele vai ser uma tentativa psicossomática
de superar a dor mental através de substâncias externas que tranquilizam o espírito. É importante também frisar aqui que uma dieta restritiva sem um acompanhamento psicoterápico, ele pode resultar num deslocamento da compulsão alimentar para outro objeto droga. Inclusive é muito comum nos casos de cirurgia bariátrica. Como eu disse no começo, se eu pegar essa pessoa que tem uma compulsão alimentar e colocar ela numa dieta bem restritiva, sem um acompanhamento psicológico, essa compulsão pode se deslocar para droga, para o álcool, para jogos, compra, sexo, até porque essa pessoa vai entrar num estado de abstinência, né? E a abstinência, ela é um sinal, né? Na verdade, ela expõe o funcionamento desorganizado do psiquismo da pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, que tem vários ciclos de ganho e perda de peso, é sinal de que não foi feito ali um trabalho psíquico concomitante ao trabalho de emagrecimento. E o que a gente vê, então, é que frequentemente o peso retorna depois do final da dieta, justamente por não ter sido trabalhado essa questão da compulsão, né? Essa problemática enquanto um fenômeno psíquico. Não adianta fazer uma intervenção mecânica se não tiver uma intervenção psíquica. Isso é fato, né? Um outro fator importante que a gente precisa citar aqui é essa proliferação de ambientes virtuais que incentivam esse comportamento anoréxico, né? A gente cansa de ver aí as celebridades e as sub-celebridades cada vez mais magras, esquálidas. Isso acaba sempre sendo uma fonte de inspiração, né? Essa relação da magreza com o ideal de beleza, a magreza associada a uma ascensão profissional, a uma aceitação social, amorosa, sexual. Eu tenho visto cada vez mais pessoas com uma severa perturbação no modo de vivenciar o peso e a forma corporal, né? Pessoas com autoavaliação baseadas exclusivamente na forma física. Uma busca desenfreada pela magreza e também pela força, né? No caso da vigorexia, que seria o contrário da anorexia, principalmente nos homens aí que estão cada vez mais tomando suplementos e anabolizantes para ficarem cada vez maiores e mais fortes. Então, eu comecei o vídeo falando de práticas alimentares, justamente para a gente abarcar toda essa dimensão cultural que estamos vivendo, né? Para a gente pensar o quanto a sociedade atual cria uma conjuntura, né, potencialmente favorável para o vazio mental, para a gente pensar nessa fragilidade das vivências emocionais. As pessoas estão muito empobrecidas de vivências emocionais, de tolerância à frustração, né? A gente vive numa sociedade que enaltece o consumo, a sedução, o imediatismo. O que tem acontecido nesse fracasso na adesão às dietas alimentares e no aumento da compulsão alimentar é que as pessoas estão cada vez mais tentando minimizar a angústia do vazio mental, fazendo essa transposição do vazio mental para o vazio corporal, né? Então eu tento encher esse corpo com alguma coisa, porque é tanto vazio que eu preciso encher com alguma coisa. Se não dá para encher o vazio psíquico, eu vou encher o corpo de comida, né? Daí essa inversão do homem versus o objeto. Ao invés do homem controlar o objeto, é o objeto que controla o homem. É aquela barra de chocolate que manda na pessoa e não a pessoa que manda na barra de chocolate. Então, diante de tudo isso, é natural que haja uma cisão, uma ruptura. Ou seja, os conteúdos pulsionais, eles tendem a se separar dos conteúdos cognitivos. Traduzindo, eu como sem parar,
sem saber por que eu estou fazendo isso, né? E isso também pode desencadear uma relação tóxica com o alimento, porque a pessoa vai ter uma insatisfação muito grande com o peso, ela vai buscar métodos de purificação, ela vai comer um brigadeiro e depois correr os 5 quilômetros, né, para expurgar essa gordura do corpo. Tudo isso é um comportamento bulímico, né? Então, essa pessoa vai olhar para o alimento como algo sujo. Portanto, eu volto a frisar. A nutrição, ela quer corrigir o problema. E a psicologia quer compreender o que esse problema significa na vida dessa pessoa. Então, se um tratamento for conduzido com essas duas frentes, né, com a nutrição e com a psicologia, a chance de êxito é muito maior. Eu queria terminar aqui com um verso da música Comida, dos Titãs, que diz assim: a gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. É isso.